Glória a Deus. Obrigado. Bom dia, igreja. Graça e paz. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Que presença de Deus aqui nesse lugar. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo de número 30. Aleluia. Sabe, eu estava ali meditando em tudo que Jesus já realizou por nós. E Ele já nos curou, Ele já nos libertou, Ele já nos salvou, Ele nos comprou. E isso é maravilhoso. Nós entendemos que Jesus Ele não vai fazer, Jesus Ele já fez. Já está pronto, querido. Já está realizado. Sabe, tudo já está consumado. E quando a gente entende essa questão de tempo, quando a gente entende a ordem cronológica das coisas, o nosso entendimento, ele se abre. Pastor, mas se abre para quê? Para você não mais crer que Jesus vai fazer, mas para você crer que Ele já fez. Mas qual que é o meu papel agora, pastor? É tomar posse de tudo que já foi realizado ao meu e ao seu respeito. Amém? Sabe, às vezes a gente ora numa intenção assim: Jesus, morre por mim. Só que Ele já morreu, querido, e Ele ressuscitou, amém? E com Ele hoje nós reinamos em vida. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: já está tudo pronto, já está tudo realizado. Pastor, mas qual que é o meu papel agora? O meu papel agora, daqui para frente, é não perder o foco. Amém? Eu queria nessa manhã maravilhosa orar ao Senhor e ministrar algo aqui do céu para as nossas vidas nessa manhã. Querido, eu queria focar nessa manhã sobre tudo que Jesus já realizou por nós. O foco é Ele, o alvo é Ele. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o texto, Mateus 14, 30. Diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os teus feitos. Obrigado, Jesus, porque tudo está consumado através do seu sacrifício, através da tua obra. Ah, Pai, e nós somos gratos pela tua presença aqui nessa manhã. O nosso coração está alegre e na expectativa daquilo que o Senhor vai trazer como revelação nessa manhã. Obrigado, Pai, pelos teus filhos aqui. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Ah, Pai, a tua unção está nesse lugar. A tua unção, Pai, nos liberta nessa manhã. A tua unção nos capacita para irmos mais longe no Senhor. Oh, Pai, fala aos nossos corações. Ah, nós anseiamos pela tua voz. Quando o Senhor fala, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos direciona ao caminho certo. Oh, Pai, eu te peço foco nessa manhã, que a tua igreja desperte, e que no nome de Jesus, nós não possamos de maneira nenhuma perder o foco no Senhor. Fala conosco, Pai, edifica a tua igreja, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Querido, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, quando ele estava despedindo a multidão,
Ele já tinha realizado muitos milagres, muitas maravilhas. E ele virou para os seus discípulos e disse assim: vão para o outro lado do mar. Os discípulos, eles entraram no barco e foram em direção ao outro lado do mar da Galileia. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi para o monte orar, buscar a Deus. E em certo momento, de madrugada, a Bíblia diz que o vento assolava o barco daqueles discípulos, as ondas eram fortes, e os discípulos estavam lá temerosos no barco. E diz a palavra que Jesus apareceu aos seus discípulos em alto mar, andando sobre as águas. No primeiro momento, os discípulos, eles ficaram perplexos. Eles ficaram assustados, temerosos. A Bíblia diz até que eles acharam que era um fantasma. Imagina, querido, de madrugada, alguém caminhando em alto mar, no meio de muitas ondas e um vento forte. Aí Jesus disse para eles: calma, sou eu. E Pedro, como ele era um discípulo muito ousado, Pedro disse para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até o Senhor, libera uma palavra para mim, manda que eu vá aí. Aí Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a caminhar em direção a Jesus. Pastor, mas como assim, por cima das águas? Sim, querido. A Bíblia diz que Pedro começou a caminhar, começou a andar por cima das águas, ao encontro de Jesus, quebrando toda a lei da física, realizando o sobrenatural. Isso é para quem crê, amém, naquilo que Jesus ordena. Isso é para quem crê em uma palavra liberada do céu. Pedro, ele andou, caminhou em direção a Jesus, ele fez uma proeza, ele fez algo extraordinário. Mas, e aí aonde eu começo a minha pregação, mas a Bíblia diz, quando Pedro, ele começou a reparar nas ondas, no vento forte, quando ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar para tudo que estava à sua volta, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Quando ele tirou o seu foco de Jesus, e quando ele começou a focar no vento forte, na onda forte, a Bíblia diz que a sua fé foi abalada. Preste atenção, o foco de Pedro fez com que a sua fé fosse abalada, e ele teve medo e começou a afundar. Vira para o seu irmão nessa manhã, com muito carinho, e diga assim: Deus te trouxe aqui, porque mais uma vez, Ele quer alinhar o seu foco. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Você pode dar um aleluia por essa palavra? Aleluia. Querido, sabe o que nos faz parar nos dias de hoje? É nós perdermos o foco, nós começarmos a olhar para tantas outras coisas. O que eu aprendo nesse texto? Que quando Pedro tirou a visão de Jesus, ele afundou, querido. É muito simples, é muito clara a revelação. Sabe por que tem muitas pessoas que têm se afundado hoje, que têm parado, que têm deixado de realizar? É porque têm perdido o foco. Querido, eu e você, nós estamos aqui nessa manhã, não por causa do pastor, não por causa da igreja, mas nós estamos aqui, eu tenho plena convicção disso. Você está aqui porque o seu alvo é Cristo. Você veio aqui nessa manhã porque você quer mais dele para você,
porque você quer o amar, você quer aprender dele. Isso é foco. Eu fico olhando tantos líderes, tantos voluntários que estavam aqui ontem à noite servindo na maior intensidade, e já acordaram cedo essa manhã para estarem aqui servindo novamente. E eu quero aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Isso é foco. Vocês estão aqui porque vocês entendem o propósito, e vocês estão aqui por causa de Jesus. Vocês entenderam para que foram chamados. Isso é foco. Em nome de Jesus, voluntários, líderes dessa igreja, e até vocês que não são, em nome de Jesus, continuem assim, porque vocês vão chegar no objetivo, amém? A salvação das vossas almas, a bênção de Deus. Saiba que Deus tem algo preparado para vocês, amém? Então, não percam o foco, amém, igreja? Em nome de Jesus. Algumas lições desse texto, querido, e eu quero nessa manhã estudar com você. Sabe, eu tenho aprendido que foco, ele é a nossa direção. Se eu foco no mundo, sabe aonde eu vou estar amanhã? No mundo. Se eu foco em Cristo, sabe aonde eu vou estar amanhã? Em Cristo. Isso nós precisamos entender. O foco, ele é uma direção. Aonde nós estamos com os nossos olhos, é para lá que nós vamos. O farol do carro, ele ilumina um caminho para quê? Para passar por ele. A mesma coisa são os nossos olhos, querido. Para onde nós estamos olhando, para onde nós estamos focados, essa é a nossa direção que nós vamos seguir. Foco é direção. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 26, Paulo diz assim: sendo assim, não como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Sabe o que Paulo estava falando aqui? Paulo está dizendo aqui que ele não está dando soco no ar, ele não corre como quem não tem um propósito. Ou seja, tudo que ele faz direcionado, tudo que ele faz a um alvo. Paulo nunca perdeu o seu tempo, querido. Paulo nunca fez uma missão, nunca andou como missionário de forma vã. Ele nunca deu socos no ar em vão. Tudo que ele fez foi por um foco, foi por um objetivo. E o objetivo de Paulo, o alvo de Paulo sempre foi Cristo. Sabe, eu ouvi uma palavra do pastor André Valadão essa semana. Inclusive, nós vamos conversar sobre ela aqui na reunião de líderes amanhã. E uma das coisas que ele também foi ministrado é sobre algumas características do tubarão branco. E o tubarão branco, para quem não sabe, ele nunca nada em vão. Ele é um animal extremamente calculista. Todo nado de um tubarão branco é para um resultado, é para um objetivo. Ele nunca gasta sua energia à toa. Ele tem foco. Vira para o seu irmão e fala assim: ei, tubarão branco. Bom dia, tubarão branco. Amém, querido? Tem tubarão aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia.
O seu foco, querido, é a sua direção. Nós não estamos aqui sem saber o que nós estamos fazendo, não, querido. Nós estamos aqui e cada passo tem um propósito. Tudo é por um objetivo. Tudo nós temos um foco, e o nosso foco é Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por esse alinhamento nessa manhã. Aleluia. Há uma frase que diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas esse não é o nosso propósito. Nós sabemos para onde nós estamos indo, e nós sabemos que nós iremos chegar lá, amém? Porque o caminho já foi preparado, e o caminho é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Uma outra revelação, sabe o que nos faz perder o foco nos dias de hoje? Nós vivemos num mundo muito imediatista. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos fazer escolha o tempo todo, amém ou não amém? O tempo todo nós precisamos ou dizer sim ou dizer não. E eu quero nessa manhã, querido, trazer isso para o seu coração. Muitas vezes nós vamos precisar dizer não para muitas coisas. Por quê, pastor? Porque nós já dissemos sim para Jesus. Amém? Muitas vezes nós vamos precisar falar não, para não perdermos o foco. Isso é extremamente importante. Jesus, ele nunca teve dificuldade de falar não. Se você meditar nos evangelhos, você vai ver que Jesus ia para uma comunidade, Jesus curava, ensinava a palavra, e alguns até mesmo dos discípulos, das pessoas que estavam sendo ministradas, pediam a Jesus, Senhor, fica conosco, fica até mais à noite. E Jesus sempre dizia não, e ia para um outro caminho. Uma vez Jesus, ele começou a falar sobre coisas que iriam acontecer. O próprio Pedro, que andou sobre as águas, Pedro falou assim, não, Jesus, eu não vou permitir. E Jesus falou, não, eu vou precisar morrer. Aí Pedro, não, eu não vou permitir, eu não vou permitir. Você acha que Jesus aceitou a interferência de Pedro? Jesus já tinha um propósito, Jesus já tinha um foco, e o foco dele no seu ministério era a cruz. E tudo que se levantava para tentar parar ele desse propósito, Jesus repreendia. Jesus dizia não. Querido, você vai precisar dizer não, porque um dia você já disse sim para Jesus. Se você, tudo que vier à sua mão, se você pegar, querido, isso vai tirar o seu foco, isso vai sugar a sua energia. A nossa energia é limitada, nós somos seres limitados. Pastor, mas eu não posso fazer de tudo. Depende. Tudo que é lícito, tudo que é bom, mas mesmo as coisas que são boas, querido, se você tentar abraçar tudo, você não vai ter energia para todas elas. E isso, querido, é muito importante. Pastor, mas eu estou focado nisso, eu estou focado nisso outro, eu também estou focado nisso. Eu posso, você até pode, mas às vezes para aquilo que é mais importante, vai te faltar energia. Você precisa parar hoje e começar a filtrar, querido, tudo que você tem realizado, e começar a priorizar aquilo que realmente é importante. Existe um pastor e escritor muito famoso,
chamado Rob Bell. Ele é pastor, escritor, fundador de uma grande igreja nos Estados Unidos, no estado de Michigan. E ele fala muito poderosamente sobre esse assunto. E ele conta que um dia ele estava com os filhos dele na praia, e um de seus filhos começou a catar conchinha no chão, conchinhas pequenininhas quebradas, e o seu menino começou a encher a mão daquelas conchinhas, e foi enchendo, até que ele encheu as 2 mãos de conchinha, e mais ou menos a 15 metros da orla, apareceu, nadando lindamente, suavemente, uma estrela do mar. E ele olhou para o filho dele ficou impactado com aquela estrela, e o filho dele caminhou em direção à estrela do mar para pegar. Aí ele viu que o filho dele estava ansioso, não conseguia, voltou novamente para ele, e depois o filho dele foi e voltou também, e ele achou aquilo estranho, e ele perguntou ao filho dele: vai lá, meu filho, pega, é seu. Aí o filho dele virou para ele e disse: pai, eu queria muito, mas eu não consigo, porque ele estava com as mãos cheias de conchinha. Moral da história, o que eu quero te dizer nessa manhã, querido, é que às vezes nós estamos tão ocupados com as conchinhas nas nossas mãos, que quando aparece algo extraordinário, algo relevante de Deus, quando Deus decide abrir uma porta, um caminho para nós, nós estamos tão ocupados com a mão cheia de conchinhas, que às vezes a gente não consegue abraçar o melhor de Deus para nós. Amém, igreja? Sabe, uma coisa que impacta o meu coração, às vezes nós focamos muito naquilo que é bom. Que isso, pastor? Como assim? E a gente está lá com foco no bom. Querido, e o bom nem sempre é o excelente. O bom nem sempre, querido, é o que Deus tem para você. Sabe, isso é muito forte. Às vezes a gente acha que o contrário do bom é o ruim, e a gente foca no bom para não dar ruim. A grande verdade é essa. Só que eu quero dizer para você nessa manhã: não foque no bom, querido, porque o que Deus tem para você é o excelente. Você consegue entender isso? Tem coisas que parece que é bom, mas Deus tem coisa melhor ainda para você. Deus ainda tem coisas mais excelentes para a sua vida. Mas às vezes a gente se preocupa com as conchinhas. A conchinha é boa, é bonitinha, chama muita atenção de uma criança. Mas aí quando chegar uma estrela do mar, algo belo, algo melhor, algo mais excelente de Deus para as nossas vidas, a nossa mão vai estar ocupada demais para vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Como que Deus falou comigo através dessa palavra? Sabe, às vezes a gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente divide a nossa energia com tanta coisa, e para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente Deus nos chamou para fazer, a gente deixa o resto da energia. E sabe o que acontece? A gente não dá conta, a gente começa a ficar cansado, a gente começa a perder o foco, e a gente começa a parar no meio do caminho, logicamente por falta de energia. Eu não quero ir na igreja, eu estou tão cansado, eu nem sei o que está acontecendo comigo. Falta
de energia, porque já desfocamos demais, gastamos toda a energia naquilo que realmente talvez era bom, mas não era o excelente de Deus para nós. Glória a Deus, querido, por essa palavra, glória a Deus por essa manhã. Foco na solução e não no problema. João capítulo 9, versículo do 1 ao 3, e eu vou resumir para nós ganharmos tempo. Jesus, certa vez, juntamente com seus discípulos, eles encontraram com um cego de nascença, e os discípulos rapidamente questionaram a Jesus, perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais deles? Olha, existem pessoas, querido, que elas nunca focam em uma solução, mas elas querem focar no problema, querem achar base para o problema. Era o que os discípulos estavam fazendo ali com Jesus. Quem pecou, Senhor? Era como se os discípulos dissessem assim: não, vamos ter uma resposta aqui sobre a raiz do problema. Quem pecou, ele ou os pais dele? Aí Jesus deu uma resposta para aqueles discípulos: nem ele, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus fosse revelada. Em outras traduções diz: para que a glória de Deus fosse revelada. Querido, nessa manhã, em nome de Jesus, aprenda a focar. Às vezes a gente está preocupado com a raiz do problema, às vezes a gente está preocupado em entender o problema. Ei, igreja, foque na solução. Jesus acabou na hora com a discussão, Jesus foi na solução. Aconteceu isso, não é por nada, é para que a glória de Deus fosse manifestada. Tem coisas na sua vida que você não vai entender, e não procure solução para isso, não procure entendimento para isso. Apenas creia que tudo está no propósito de Deus. Apenas creia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Para nós terminarmos, querido, se coloque de pé. Tem uma imagem que eu passei para os meninos da mídia. Coloca para mim, por favor. Querido, para quem não conhece, essa é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Se chama Taj Mahal. E na verdade parece um castelo belíssimo, mas se nós pesquisarmos, nós vamos entender que esse castelo nada mais é do que uma tumba. A história do Taj Mahal é muito forte. O imperador, ele amava muito a sua mulher, e após a sua morte, aquele imperador, por amar muito ela, decidiu homenageá-la, construindo um castelo para guardar os seus restos mortais. Foi uma obra de décadas, foi uma obra com mais de 20 mil braços fortes, trabalhadores de várias áreas da Índia. E há uma história que é contada, que quando o dia daquela inauguração, quando finalizaram a obra, tudo muito lindo, tudo feito com pedras preciosas, tudo em excelente estado. Quando um escravo pegou os restos mortais daquela rainha e colocou no centro da sala um caixote de madeira, um caixão de madeira, a história diz que outro escravo passou lá e viu tudo tão lindo, tudo tão perfeito, e de repente um caixão de madeira ali no meio, uma caixinha com cinzas dentro. Aquele escravo pegou aquelas cinzas e jogou fora. Olha só, tudo foi construído para aquelas cinzas, e alguém foi lá e jogou fora.
Por que eu estou te contando isso, querido? Porque às vezes nós perdemos o foco em tantas outras coisas que estão ao nosso redor. Às vezes nós criamos estruturas tão magníficas ao nosso redor e nós perdemos o foco naquilo que realmente importa. Tudo aquilo foi construído por causa daquele caixão de madeira. Querido, como estão as estruturas da nossa vida? Sabe, estruturas são bons, são atrativos, são chamativas. Essa igreja é uma bela estrutura, mas não é isso que importa aqui. O que importa, querido, é Jesus. O nosso alvo é Jesus. O alvo da sua vida, querido, é Jesus. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa manhã para alinhar o seu foco. Ei, tubarão branco, pare de gastar energia nadando à toa, indo para lugares que Jesus não quer que você esteja. Ei, tubarão branco, nade com um propósito. Chega de gastar energia à toa. Chega de desfocar. Concentre, querido, concentre sua energia para a sua melhor bocada, amém? Você entende isso, querido? Você pode agradecer o Senhor por essa palavra, por esse direcionamento essa manhã. Você pode fechar os teus olhos agora. Eu vou estar orando e depois o louvor vai cantar. Querido, você pode agradecer o Senhor por essa manhã maravilhosa. Você pode agradecer pela presença dEle aqui. Glória a Deus, porque o seu foco nessa manhã não foi o cansaço. O seu foco nessa manhã não foi a preguiça. Você não deixou o desânimo tomar conta da sua vida, não. Você concentrou as suas energias em Jesus. Em adorar a Jesus, em cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Pastor, qual que é o meu propósito? Você é imagem e semelhança de Deus. Você está aqui nessa terra para o adorar, para o bendizer, para cumprir a vontade dEle nessa terra. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua unção aqui neste lugar, por uma presença maravilhosa que está invadindo os nossos corações nessa manhã. Espírito Santo, obrigado, Pai, por nos ensinar a canalizar a nossa energia. Pai, obrigado, Pai. Nós não queremos gastar as nossas energias com aquilo que é supérfluo, com aquilo, Pai, que não tem importância. Pai, por aquilo que a gente acredita que é bom, mas não é o melhor do Senhor para as nossas vidas. Pai, obrigado por nos ensinar, Pai, a gastarmos o nosso tempo, toda a nossa reserva de energia com aquilo que realmente importa. E o que importa é o teu querer, é a tua obra, é a tua vontade. Jesus, perdoa, Pai, porque às vezes nós desfocamos. Às vezes, Pai, nós estamos como Pedro e nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para o problema. Às vezes, Pai, nós damos mais ênfase para a dificuldade. Às vezes o nosso coração se apavora e se inclina mais para aquilo que nós estamos vendo hoje. Quando o Senhor nos ensina, Pai, a olharmos para o horizonte, para olharmos para o alto, que é da onde nos vem o socorro. Pai, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa provisão.
É o Senhor, Pai, que cuida de nós. É o Senhor quem realiza. Oh, Pai, obrigado, Senhor, nessa manhã, pela Tua palavra aos nossos corações. Pai, nós queremos dizer e declarar essa manhã que nós não vamos olhar mais para o vento, nós não vamos olhar mais para a tempestade. A tempestade não vai tirar a nossa paz. Oh, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã realinhando o nosso foco em Ti, Jesus. Toma a nossa visão, cuida do nosso coração, cuida, Pai, dos desejos da nossa vida. Que a nossa energia seja toda para o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja nessa manhã, Pai. Que essa palavra seja uma semente poderosa, viva no coração dos Teus filhos. Em o nome de Jesus. Amém.